Agora, o que é o detalhe importante aqui? Êxodo, no capítulo 23, verso 19. Êxodo. Êxodo 23, 19. Isso. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, a primícia tem que ser levada para a casa de Deus. Ela tem um destino. Não é o Sim, celeiro, como o sim, restante da colheita que vai para o celeiro. O lugar da primícia é a casa de Deus. a casa de Deus. Agora, olha que detalhe interessante. Vamos lá em 1 Coríntios, onde diz que Jesus Cristo é a primícia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Pode ler aí, pastorzão. 22, eu vou ler o 22 e o 23. Tá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A maioria dos Cada um. crentes não consegue entender isso. Eles acham que depende deles. É, Só depende de Cristo. é, Em Adão morremos, em Cristo vivemos. Não tem nada a ver com a gente. é. Vai Olha, lá. olha que detalhe. Cada um, porém, na sua vez. Essa é outra Cristo, parte que ninguém quer entender. Cristo, vírgula, as primícias, vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, você vê que tem. E ainda nós não colocamos aí, porque aí está mostrando diferentes momentos de ser levado as pessoas para cima. Exatamente. Cristo vai se ascender no seu tempo, as primícias vão ascender no seu tempo, o filho varão vai ascender no seu tempo, ok? As duas testemunhas vão ascender no seu tempo. Então, só para falar de arrebatamento, nós estamos falando de vários. Nós estamos falando do arrebatamento de Cristo, o arrebatamento das primícias, o arrebatamento do filho varão, o arrebatamento das duas testemunhas, o arrebatamento do restante dos crentes. Pelo menos 5 arrebatamentos diferentes. E o detalhe do texto que eu acho interessante, pastor, é que o texto diz assim, ó, cada um, porém, na sua vez. Ou seja... Existe um momento determinado para cada um. Exatamente, exatamente. Agora, olha o detalhe, pastor. A prova de que o restante da colheita não vai ficar deixado, não vai ser esquecido para a ira de Deus. É que lá em Romanos, diz o seguinte: se as primícias são santas, a massa toda também o é. A massa o é. Quer dizer, se é santa a primícia, também tem que ser santo o restante da colheita. Se a primícia é santa, o restante da colheita tem que ser santo. Ou seja, antes da ira do Senhor, a colheita vai ter que ser removida da terra. A colheita Meu vai ter que ser Deus. removida da terra. Ok? Então, é impossível, que é o que diz em Romanos capítulo 5, verso 9 e 10, que nós fomos salvos da ira. Exatamente. Ou seja, as 7 taças não vai alcançar os crentes que ficarem. Tô certo, pastor? Corretíssimo, pastor. Corretíssimo. Então, as 7 taças, que são os 7 últimos flagelos, que representam o terceiro ai e a ira de Deus, isso não vai tocar os crentes que ficaram para serem levados como restante da colheita. Agora, olha que detalhe interessante, pastor. Eu vou fazer isso aí e o senhor continua. Depois o senhor parou. Vou fechar o parênteses da primícia. Claro. Quando Jesus Cristo ressuscita, Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, se eu não me engano, o verso é o 51 e o 52. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pastor, eu estou há 40 anos. Eu estou com 42. Eu estou há 40 anos visitando a igreja. Desde que eu me lembro. Eu me lembro da primeira visita com 2 anos. Sim. Ok? Eu nunca achei uma explicação para isso. Não, nunca ouvi nenhuma pregação, nenhum estudo bíblico. Mas aqui está extremamente claro para mim. Né? Ficou extremamente claro. Por quê? Porque se Cristo é a primícia, e a primícia é um molho,
Se Cristo ressuscitar sozinho, não tem molho, tem ramo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então ele não pode ressuscitar sozinho, porque a primícia é um molho. Como que ele vai entregar um ramo se ele tem que entregar um molho? Então, olha o texto aí, olha o que vai dizer o verso 52 e o 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo... Aí, esses aí são filhos varão lá do velho pacto. Do Antigo Testamento. Porque a gente pensa que não tem filho varão no Antigo Testamento. Mas Tem. os que lutaram e venceram a Satanás são filho varão em toda a época. A mulher de Apocalipse 12, ela não só representa a igreja, mas também a completude dela. Concordo plenamente. Toda a era da igreja e também na era que não era a era da igreja, era a era da lei, também todos aqueles que venceram Satanás, ok? São Sim. considerados filho varão. Filho varão é quem vence Satanás. Filho varão é quem batalha e vence, ele luta e vence. Agora, olha que coisa interessante. O túmulo desses santos foram abertos, ok? Correto. E saindo eles do túmulo, depois da ressurreição dele, aqui no meu texto, o dele está letra maiúscula. É óbvio que está falando de Cristo. Obviamente. Cristo primeiro, as primícias depois, formam um ramo e sobem juntos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, por que esses túmulos abriram? Porque precisava se entregar o molho das primícias, ok? Então, aqui é o molho da primícia. Mas a primícia ela não é só um molho. A primícia é um molho que se entrega para o sacerdote e um homer daquilo que se está colhendo, uma medida daquilo que se está colhendo, que também é primícia. São os primeiros frutos. Então, Cristo é a primícia dos que morreram, mas na igreja também tem as primícias, que é a medida que tem que ser levada para Deus. E para Meu Deus, meu Deus. Só que agora eu não vou levar para um sacerdote que oficializa o sacerdócio debaixo do pacto antigo, envelhecido, frágil, ok? Abirrogado, que vem da família de Levi, da casa de Arão. Eu vou levar para um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e entregar essas primícias aí. É isso que a gente precisa compreender. Então, o meu ponto aqui nessas primícias, o senhor pode continuar lá, mas o ponto aqui é que eu queria que todo mundo entendesse que as primícias têm endereços diferentes do restante da colheita. Não, isso aqui não é invenção do apóstolo João no Apocalipse. Isso aqui é como funcionava em Israel. É como funcionava lá na terra. Deus não está falando de nada que aquelas pessoas não conhecessem. Meu Deus, meu Deus. Todo mundo que leu isso aqui, contextualizado com aquela cultura, conseguiria compreender. Por isso que é revelação. Talvez para nós fique um pouco distante por estarmos descontextualizados culturalmente. Mas as premissas têm um lugar, um ponto de chegada, e a colheita, o restante da colheita tem outro ponto. Tem um destino, a primícia, e o restante da colheita tem outro destino. E esses que foram, aí no capítulo 14, tomados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Meu Deus. Então, esse é o adendo que eu queria dar. Podemos continuar. E depois tem um detalhe também. Se a gente tiver tempo, se não der hoje, a gente pode falar amanhã, aí vai depender dos seus compromissos. Sim. Também falar de uma diferença entre primícia e filho varão, porque eu acho muito interessante a gente entender qual é a função do filho varão e qual é a função da primícia para Deus. Por favor, pastor, vamos lá, estou te ouvindo. Talvez amanhã a gente fale disso. Bora amanhã a gente fala disso? Poxa, eu estou aqui ansioso já, ué. Ou na imersão, né? Porque talvez você que está nos assistindo aí não saiba, esse final de semana, 23 e 24, nós vamos ter uma grande imersão em Apocalipse. Nós vamos passar horas estudando o Apocalipse. Vai ser manhã, tarde e noite, ok? No dia 23, manhã e tarde no dia 24. Eu e o pastor Ronaldo Borges juntos, já temos aí
um monte de alunos inscritos, superou todas as nossas expectativas, ok? Esse curso vai ser certificado, você vai ter um certificado, vai ter um diploma que vai ser enviado aí para sua casa. Óbvio, se você se interessar pelo assunto, né? Se você não gosta de Bíblia, nem vem, ok? Mas, por quê? Porque nós passamos 22 dias estudando Apocalipse. O que nós entendemos? Dá para ir a águas mais profundas. Nós chamamos quem estava preparado para ir a águas mais profundas e falou, vamos. E aí veio um monte de gente. Nós preparamos também alguns bônus, alguns materiais. Se você quiser, depois você clica no link que está na minha bio, porque aí não está a foto do meu perfil, embaixo tem um link, você clica aí, você vai lá, e lá tem todas as informações para você. Mas é o seguinte, não vai ficar nesse mingauzinho que nós estamos aqui, não. Nós vamos mergulhar. Então você prepare para mergulhar como você nunca mergulhou antes. E posso te dizer uma coisa, pastor Ronaldo Borges? Pode falar, pastor. Foi uma honra para mim ter aceitado o convite de vir participar dessa imersão comigo. Eu não conheço no Brasil outro cara que tenha o conhecimento escatológico que o senhor tem na sua idade. Amém. Glória a Deus. Talvez os que vieram antes de nós tenham mais bagagem escatológica. Alguns, não todos, porque tempo de casa também não quer dizer que você está acertando. Né? Tem gente que passa uma vida inteira errando. Mas eu desconheço. Então, eu estou aqui dizendo para vocês que eu desconheço no Brasil alguém capaz de falar de escatologia como o pastor Ronaldo Borges. Então, quando ele aceitou o convite para vir participar dessa imersão, para mim foi uma grande alegria. Por quê? Eu sei que os meus alunos, eles vão ter uma porção dobrada da parte do Senhor Deus. Amém. Então, glória a Deus. Você que gosta de Bíblia, que ama a Bíblia, você não pode perder isso, não. Não pode perder, não. Pastor, olha, eu não sei se eu posso mergulhar tão profundo, ok? Então, não é para você. É pago, é pago. Pastor, eu não tenho grana, então não é o seu momento. Nós entendemos, fica tranquilo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, ok? Mas 90% do conteúdo que eu libero é grátis, ok? 10% dele é pago, tá? Por quê? Porque precisa se levar pessoas que realmente querem tomar governo sobre aquilo que nós vamos entregar. E você nunca vai tomar governo daquilo que você não provê. É assim de simples. Gênesis capítulo 1, no mundo da criação, Deus era apenas Deus. Ele proveu o homem no mundo da formação, no capítulo 2. Ele deixou de ser apenas Deus e passou a ser Senhor Deus. O senhorio está ligado à provisão. Você não toma senhorio daquilo que você não provê. Então, quando você se inscreve, então você já está tomando governo sobre tudo aquilo que você vai receber da parte de Deus. Você está se ensenhorando de tudo aquilo. Então é muito poderoso. Pastor, bora lá, continuando. Verso 4 aí. Eu quero só ligar um ponto aqui, pastor, daquilo que a gente falou no começo da aula. Certo. Da revelação progressiva de Deus, né? Porque eu fico pensando, o cara que lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, ele levava a primícia para o sacerdote, ele levava o homer, né, das primícias, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, porque ele estava praticando algo que não tinha luz sobre naquele momento. Mas Deus veio fiel, né, ao seu ensino, não só através da palavra, mas através das práticas que ele exigiu desse povo, e chega no final, quase 2000 anos, né, depois, o último livro ali a ser escrito, e é exatamente aquilo que Deus começou a falar lá, quando pediu para que eles levassem as primícias, e é a mesma coisa que vai concluir tudo. Só que quem praticava não sabia. Eu tenho um livro aqui que tem todas as fotos de todo o processo. Um livro que eu comprei em Jerusalém. Eu fiz um curso lá em Jerusalém e eu comprei esse livro nesse curso. Ele tem todas as fotos do processo da primícia. Todas as fotos. E toda a explicação, ok? Só tem em inglês e em espanhol a tradução, não tem em português ainda. Mas olha que coisa interessante. Eles não sabiam, como o senhor está falando. Sim. Mas como que eles transformavam, como que eles faziam, como que fazia, porque a primícia ela existe em 3 aspectos, pastor. Sim. E nós, no novo pacto, nós falamos muito sobre aspectos das coisas. O reino de Deus tem 3 aspectos, né? A aparência, a realidade e a manifestação. Sim. Então, nós vemos o próprio Cristo, vários aspectos de Cristo, como Filho de Deus, Filho do Homem, como Cordeiro, como Leão. Sim. Ok?
E também as primícias tinham vários aspectos, 3 aspectos das primícias. Quais eram? A festa, a cerimônia e a oferta. Então, são 3 aspectos de uma mesma coisa. A Sim, festa, a cerimônia e a oferta. A cerimônia era feita o seguinte: eles tinham que preparar, eles tinham que trazer a farinha, ou a farinha de cevada ou a fina farinha de trigo, jogavam numa mesa de madeira, ou seja, o pátio do santuário nesse momento ele era cheio de mesas de madeira. sim, A pessoa tinha que deitar azeite e preparar a massa com a sua família. Quando sim, a massa estava pronta, vinha o sacerdote. E usando apenas esses 3 dedos, esse aqui é o símbolo da primícia. sim. Isso aqui não é hang loose. Isso aqui é o símbolo da primícia. Ele só toma com esses 3 dedos. O judeu não entende por que desses 3 dedos. Eles acham que são 3 letras hebraicas. Eu compreendo perfeitamente. Pai, Filho e Espírito Santo. E eles pegam chama punhado, que é o que eles conseguem pegar com o punho. Com o E punho. eles tiram esse pedaço da massa, eles tiram da massa, ok? E eles vão até o altar do Senhor, chamado altar do holocausto. E eles jogam no meio do fogo que está sobre o altar. Esse pedaço que está voltando para o altar simboliza Cristo saindo da glória de Deus. A presença de Deus é um fogo consumidor. O trono de Deus é como uma chama de fogo, as rodas do trono é como fogo ardente. Diante de Deus tem um rio de fogo e ele é um fogo destruidor. Ou seja, Cristo, quando sai, né, da glória, ele vai ser inserido na massa. Como? Encarnando. O Verbo de Deus tabernaculou. O Deus Espírito se tornou carne, se tornou homem. Não é 100% Deus, 100% homem. É homem. Ok? Cristo, o Filho do homem, é homem. Ele é homem. E esse homem é que vai produzir a nossa redenção. A redenção é é por meio do Filho do homem. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Quando ele estava lá na glória do Pai no fogo, ainda, ok? Ele era uma massa pura. Aí ele vem de novo, o sacerdote tira outro punhado. Esse outro punhado já representa o Cristo que carrega os nossos pecados. Meu E Deus. é nessa hora, está escrito em Levítico capítulo 2, para quem nunca leu, né? Levítico capítulo 2. E é nessa hora que o sacerdote vai transformar a oferta de manjares, o minhá, né? São 3 ofertas, Levítico capítulo 1, holocausto, Levítico capítulo 2, manjares, Levítico capítulo 3, sacrifício. Holocausto, olá em hebraico, manjares em hebraico, minhá, sacrifício em hebraico, korban, ok? E essa oferta de manjares vai ser transformada em primícia. O que eu tenho que fazer para transformar uma oferta de manjares em primícia? Eu tenho que colocar sobre essa massa, esse punhado, fermento e mel. Meu Deus. Meu Só que Deus. existe uma proibição de fumegar tanto o fermento como o mel no altar do Senhor. Então, esse Levítico segundo 2:11. pedaço, o sacerdote tinha que jogar no chão. E o que esse pedaço representa? Cristo na terra, Cristo encarnado. E o fermento? Os nossos pecados que foram colocados sobre ele. E o mel? A doçura com que ele se entregou e carregou sobre ele até a cruz os nossos pecados. Meu Deus. Então, é óbvio que Pelo amor de Deus, para. alguém que estava praticando primícia naquele tempo, pastor Ronaldo Borges, é óbvio que o cara nem sonhava numa coisa dessa. Mas Deus não nos salvou por meio de um acidente. Deus nos resgatou por meio de um plano. E esse plano vem sendo comunicado desde a fundação do mundo. Quando ele matou o cordeiro, Cristo, o cordeiro imolado, desde a fundação do mundo. Desde a fundação, ele está comunicando o plano de redenção. Ou seja, tem gente que só descobriu o plano de redenção agora. Mas Deus está comunicando esse plano desde a fundação do mundo. O plano está sendo comunicado. Se você não entende, isso para Deus não é problema. Ele está comunicando do mesmo jeito para quem consegue entender.
Ele vai comunicar coisas para quem consegue entender. Aliás, ele comunica a todos, mas só recebe quem consegue compreender. E a incompreensão de muitos não é por incapacidade intelectual. É pelo fato de Deus os ter conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Porque eu não creio, pastor, que Deus tenha criado alguém para ir para o inferno. Mas eu creio que Deus me viu nascer e morrer no mesmo instante. Porque se eu viver 90 anos, eu vou viver muito. Ok? Se a pessoa viver 100 anos, 120 anos, já é muito. Mas para Deus é milésimos de segundo. Ou seja, na mesma hora que ele te vê nascer, ele te vê morrer, porque na eternidade não tem passado, presente e futuro. O passado, o presente e o futuro na eternidade é. Então, na mesma hora que Deus te vê nascer, ele te vê morrer. Ele viu as suas escolhas. Ele não interferiu nas suas escolhas. Ele viu as suas escolhas. Por isso, ele só predestinou os que antes conheceu. Só chamou os que antes predestinou. E só justificou os que antes chamou. Meu Deus, e só glorificou os que antes justificou. Ou seja, ninguém nunca foi glorificado, ok? Sem ter sido justificado. Ninguém foi justificado sem ter sido chamado. E ninguém foi chamado sem ter sido predestinado. E ninguém foi predestinado sem ter sido primeiro conhecido. E um ponto que o senhor me chamou a atenção ontem. Todos os verbos nesse texto estão no passado. Meu Deus. Ou seja, diante de Deus, pastor, eu já estou glorificado. Você já está glorificado. Todos os que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, não serão glorificados. Já estão glorificados. No nosso tempo, isso está acontecendo. Mas diante de Deus já aconteceu. Por isso que João, quando está arrebatado lá diante de Deus, ele fica tão confuso. Ele vira para o anjo e diz, quando vai acontecer isso? Porque ele está confuso. O passado, o presente e o futuro para João já não faz mais sentido. Então ele não consegue mais determinar no tempo humano dele, cronológico, quando seriam aquelas coisas que ele estava vendo na eternidade. Ele se perdeu todo. Mas isso aqui vai ser quando? Isso aqui, como é que... Quando que vai ser? Quando essas coisas vão acontecer? Então ele ficou todo perdido. Então o que as pessoas precisam compreender? Deus não interferiu nas minhas decisões, mas ele me conheceu antes. Na eternidade, eu já nasci há muito tempo atrás. Meu já Deus. Morri há muito tempo atrás. E já fui glorificado há muito tempo atrás. E já estou assentado com Cristo. É isso que diz o texto. Nós vamos ter que rasgar o texto. Diz que nós estamos assentados com Ele. Não diz que nós estaremos. Ok? E Cristo diz o seguinte, olha o que Jesus disse, pastor Ronaldo Borges, para Nicodemos. Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Só que ele estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Ou seja, ele tinha acabado de virar a mesa dos cambistas, soltar os animais durante o dia, e à noite ele falou para Nicodemos, eu estou no céu. Então o céu, presta atenção, céu não é esse lugar aí em cima onde você olha. Céu é uma dimensão que você pode estar mesmo estando aqui. Meu Deus, meu Estar Deus. no céu, na minha concepção, é estar no Pai. Porque, vamos lá em João 14, pastor. João 14, só para a gente mostrar isso aqui para o pessoal, e a gente continua ali no capítulo 14. João 14. Isso, João 14, verso 1. João 14, 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olhe bem, olhe bem, na casa de meu pai há muitas moradas. Sim. Então, presta atenção. Esse na casa de meu pai está determinando aonde é a morada. Do mesmo jeito que ele vive em nós, nós somos individualmente habitações de Deus.
Sim, Individualmente, eu sou uma habitação do Senhor. sim, Corporativamente, como igreja, como corpo, e o Senhor fala sempre, sempre você está falando da importância de estar reunido como corpo, né? sim. Você repete isso para mim muitas vezes, sempre que a gente se encontra, que a gente toma o nosso café, que a gente fala de Bíblia, o Senhor fala da importância de estar reunido como corpo. Por quê? Quando nós estamos reunidos, nós somos templo. Olha como está escrito, não sabeis que sois templos. Templo, mas sois. Sim. Juntos sois templo. Mas sozinho eu sou a habitação. E do mesmo jeito que ele habita em mim, eu tenho que me habitar nele. A morada que João está falando aqui, que Jesus disse, no Pai é. Na casa de meu pai é muita morada. O Pai é a casa onde eu vou morar. Segue lendo. O Na verso, ca- verso, o verso 3. E quando eu for, Ah, perdão. Aí, o ponto 3 aí do verso, a última parte do verso 2. eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, parece que ele vai sair para ir a algum lugar. Ou seja, quem lê isso aqui, pensa, ele vai lá no terceiro céu preparar um lugar para nós, Sim, na Nova Jerusalém. sim. Porque a maioria das pessoas não sabe que nós somos a Nova Jerusalém. Nem comenta, pastor, agora, deixa para depois. Tem que ter tempo para Ok. explicar esse negócio. Olha o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na minha tradução, para onde eu estou. Meu Deus, meu Deus. Pega a restauração aí para você ver. Estou indo agora. Pega ela aí que o senhor vai, Verso ler. 3. Porque E se eu for. essa questão das traduções são muito importantes. É muito importante a gente entender que a gente vai ter que trocar de tradução sempre que você for estudar alguma coisa, porque às vezes uma tradução é boa para uma coisa e não é boa para outra coisa. Mas vamos lá. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Para que aonde eu estou, Estejais vós estejais também. vós também. Agora, deixa eu só pegar aqui para eu lhe mostrar. Então, ele falou assim, ó, onde é a morada? É a casa de meu pai. Onde é a casa do meu pai? Onde eu estou. Agora, onde ele está? Verso 10, pastor. Verso 10. Vamos lá. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está Pronto. em mim? Aonde ele está? No Pai. E aonde ele vai nos levar para ele mesmo? No Pai. Para onde ele está. Para onde ele está? E ele está no Pai. Então, as muitas moradas é dentro de Deus. Meu Deus. Olha o verso 11. Olha o verso 11. Como começa o verso 11? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim? Eu estou no Pai. Então, presta atenção. Quando nós falamos, e isso aqui talvez o pessoal não consiga entender, mas nós temos que vencer isso aqui e falar. Quando estamos falando de céu, pastor, nós Sim. não estamos falando de olhar para cima, porque se você for na China e perguntar onde é o céu, eles vão apontar para baixo. Nós estamos falando de uma dimensão em Deus. Estar no céu é estar no Pai. Por que ele disse para Nicodemos? Eu estou, o Filho do Homem que está no céu. Porque ele estava no Pai. Ele sempre esteve no Pai. Então, estar no Pai é estar abrigado, é estar namorada. Ok? Então, o processo dispensacional de Deus, a chamada economia de Deus, pastor, porque nós, teologicamente, acabamos. É uma triste realidade, mas nós acabamos usando o termo dispensação apenas como tempo. Dispensação Sim. do mistério, dispensação da graça, dispensação da plenitude. A gente entende isso como tempo. Mas a dispensação aí é o dispensar, é o liberar de Deus de si mesmo para dentro de nós. E é o trazer de Deus. É Cristo nos trazendo para dentro do Pai.
Então, assim como é com ele, vai ser conosco. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como que vai ser conosco? Nós estaremos nele e ele em nós. Agora, 99,99% da igreja tem o Pai dentro deles. Mas eles ainda não estão dentro do Pai. Eu vou falar uma coisa para o então, senhor aqui. Desculpa te sim, interromper, mas esse versículo aqui, do 13, do capítulo 3 de Nicodemos, ele sim. apareceu agora na minha Bíblia. Ele não tinha antigamente, não. Lê aí, Porque eu, por favor. porque eu já li isso aqui muitas vezes, aí. João 3,13. João 3,13. Apareceu agora que o senhor falou. Como é que o senhor faz essa mágica? Mas olhe para o texto. Ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que do céu desceu. O O Filho do Filho do Homem homem que que está no céu. está no céu. Mas ele estava em Jerusalém. Meu Então Deus. ele está falando de uma dimensão. Enquanto os crentes estão querendo ir para o céu, eles já deveriam estar no céu. Porque o céu não depende do arrebatamento. Eu vou ser arrebatado para ir para o santuário. Mas para viver no céu é só eu viver em Deus. Não basta Deus viver em mim. Eu tenho que viver nele. Não basta ter o Pai dentro de mim. Eu tenho que estar dentro dele, do Pai. E só Cristo pode nos dispensar para dentro do Pai. Só ele, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Receberei para mim mesmo. Eu vou receber vocês para mim. Então é nele, como corpo dele, que nós somos dispensados para dentro do Pai. Porque o Eduardo Reis não pode ser dispensado para dentro do Pai. Porque o Eduardo Meu Reis, Deus. não existe essa possibilidade de pureza no Eduardo Reis para ele ser dispensado para dentro do Pai. Agora, o Eduardo Reis, como corpo de Cristo, Cristo é dispensado para dentro do Pai. Eu estou no Pai, o Pai em mim, o Pai está em mim e eu nele. É isso que Jesus Meu disse. Deus. Então, as pessoas precisam compreender isso aí. Claro, isso aqui não é nada, porque quando ele diz eu vou preparar lugar, na imersão eu vou falar sobre isso, na nossa imersão. Esse eu vou preparar lugar, isso está ligado ao seu sacerdócio universal na ordem de Melquisedeque, ok? E de sua intercessão como sacerdote. Não é nem como filho de Deus e nem como filho do homem. Porque ele é filho de Deus, é um aspecto. Filho do homem, outro aspecto. Eu sei que as pessoas não conseguem entender essa questão de filho de Deus, filho do homem. Mas a gente lê Efésios capítulo 1, verso 3, vai estar escrito assim, pastor. Sim. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Presta atenção. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Se ele é Deus, como que Deus vai ser Deus de Deus? Meu Deus. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então presta atenção. Enquanto filho do homem, ele é homem. E esse homem tem um Deus. Mas Meu enquanto Deus. filho de Deus, ele é filho e esse filho tem um pai. Agora, a melhor parte de tudo isso, pastor, vem depois. Sim. Porque diz que ele é Deus, é Deus do filho do homem, é pai do filho de Deus. E ele, tanto como filho do homem como filho de Deus, é nosso. Nosso Senhor. Ou seja, tudo que ele tem e tudo que ele é nosso. Então, quando Efésios vai falar de todas as bênçãos espirituais, o cara fica pensando em carro. O cara fica pensando em casa. O cara fica pensando em dinheiro. O cara fica em sucesso profissional. Não que essas coisas não sejam bênçãos, mas não é o contexto de Efésios. Lá Meu tem a lista Deus. das bênçãos. Em junho, de 1º a 7 de junho, nós vamos fazer no clube o desafio de Efésios. E aí nós vamos falar sobre isso. Vai ser coisa muito tremenda. Pastorzão, vamos voltar lá para o senhor continuar. Vamos lá. Capítulo 14. Vamos lá, vamos lá. Até a hora que o senhor falar aí. Na hora que o senhor falar que para, a gente para. É que assim, a cabeça aqui deu tem que dar uma aliviar para os neurônios, né? Meu Deus do céu. É muita informação. Vamos estabelecer mais 26 minutos aí. Até 10 horas a gente para. Tá.
Vamos então agora, amanhã a gente vai fazer live novamente, né, pastor? Vamos. E aí a gente, então vamos agora só, como o senhor falou, ficou bem claro a diferença de que as primícias vão para um lugar e o restante da colheita vai para outro lugar. E nós falamos aqui sobre a primícia, então vamos ler sobre a colheita e aí Ok. encaixarmos isso aí para de fato provar que o restante da colheita de fato vai para outro lugar. Ok, bora lá. Vamos lá então. 14. Primeiro, vamos só mostrar que de fato nós somos tratados como lavoura de Deus, né? Exato. Lembrando que Deus fala através de símbolos. Então, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, 1 1 Coríntios, Coríntios capítulo 3. 3, verso de número 9, se eu não estiver enganado. Só um minutinho. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Verso Porque 9. nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, ele fala também usando figura, né? E ele vai dizer na primeira afirmação que nós somos lavoura de Deus. Então, qual que é a ideia? Dessa lavoura, existe a parte que amadureceu primeiro, que o pastor Eduardo acabou de explicar, a primícia. E essa primícia ela foi levada para Deus, né? Assim como o molho de primícia ele era levado para o sacerdote, as primícias da igreja, ou seja, aqueles que amadureceram primeiro, esses são levados para Deus, para o templo, né? No caso aqui do contexto do capítulo 14, para o Monte Sião, para onde está o cordeiro, de pé diante do Monte Sião. Agora, se colheu as primícias, sobrou o restante da lavoura, né? E o capítulo 14 vai mostrar, então, a colheita do restante da lavoura, que não vai ser levado para o Monte Sião, que vai ser levado para outro lugar, né? O verso de número 14, capítulo 14, 14, Apocalipse 14, 14. Ok? Apocalipse 14, 14. 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha, ele vem como Filho do Homem. Como filho do homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro. Venceu. Venceu. Vai E na reinar. mão uma foice afiada, aguda. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: envia a tua foice e ceifa, pois é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, Amadureceu o restante da colheita. o restante da colheita amadureceu. Então, aqui nós temos claramente a divisão entre primícia, que foi levado primeiro para o Monte Sião, para junto do Cordeiro, e o restante da lavoura levado para as nuvens. Esse texto, pastor, está totalmente de acordo com Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Capítulo 4, versos 16 e 17, que diz que ao soar da trombeta, e nós já sabemos que é a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que ficarmos vivos seremos juntamente com eles arrebatados para as nuvens, a encontrar o Senhor nas nuvens. Ok. Ou Muito seja, poderoso, é isso aí. Estou entendendo. O texto está totalmente de acordo com esse texto. O senhor tem o texto aí? Ó, eu posso ler lá. Só um segundinho. Eu já estou em outro texto aqui também que vai nos esclarecer bastante as coisas, mas eu vou lá já. Peraí, só um minutinho. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Um minuto. Pronto. 16 e 17. Vamos lá. Está escrito assim: porque o Senhor mesmo, com um brado de comando e com voz de arcanjo
e com a trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Esse ficarmos é importante, né? Porque Paulo não se posicionava como alguém que venceu, né? Não, até aí não. Ele está falando, olha, depois nós, os que ficarmos, O apóstolo seremos Paulo, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. nos Ou ares, seja, endereço diferente das primícias. das primícias. Detalhe importante, o E apóstolo assim Paulo, estaremos sempre com o Senhor. ele só se posiciona como vencedor definitivamente na carta que ele escreve a Timóteo. Por quê? Porque ele tinha certeza que ia morrer por causa de Cristo. Então quando ele nem julgou ser vencedor por sua conduta. Não, Ele julgou ser vencedor por sua morte. por sua morte. Então, quando ele sabe que vai ser oferecido como libação, ou seja, quando ele sabe que vai ser morto, então ele diz, olha, de fato, agora a coroa da justiça, a coroa da glória está me preparada. Por quê? Porque eu vou morrer, vão me matar. Ok. Eu acho que agora valia a pena a gente ler de novo o verso 14, 15 e 16 lá de Apocalipse 14. Vamos lá então, pastor. Apocalipse 14, verso 14, 15 e 16. Vou ler de novo. Olhei. Vamos lá. Eis uma nuvem branca. Sempre que falar de nuvem, sempre a que falar segunda de nuvem, segunda vinda de Cristo. exato, sempre que fala de nuvem é a volta do Senhor. Sim. E sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Ou seja, está em conformidade com o Tessalonicenses. Exatamente. Vai ser arrebatado para a nuvem ao encontro Sim. do Senhor nos ares. Exato. Okay? Envia a tua foice e ceifa, pois a hora de ceifar chegou, porque já a seara da terra está madura. Verso e aquele 16. que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse ceifar aqui, se o senhor me permitir, eu queria mostrar ele aqui em Mateus 13, 39. Por favor, pastor. O inimigo que semeou no campo de Deus é o diabo. Ok? Ok. E a consumação da era, na consumação da era, os ceifeiros são os anjos. Os Ou seja, anjos. essa foice que o Senhor está passando São é os anjos. autorizar os anjos para vir tirando da terra. Exatamente. A colheita. Exatamente. Meu Deus. É algo muito poderoso. E talvez o senhor possa falar, porque o que está escrito em Mateus 24, 21, a grande tribulação de Mateus 24, Sim. 21, acontece do verso 6 ao 13. Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. entre o rapto das primícias, entre a tomada das primícias e a colheita, ou seja, o restante da colheita, acontece a grande tribulação. A grande tribulação. O que prova que os que são vencedores são encontrados como primícias, e eu preciso declarar aqui para você que primícia sempre foi, desde Êxodo, desde Levítico, para o prazer de Deus. Com certeza. Ou seja, todos aqueles que dão prazer a Deus serão privados da tribulação. Lembrando que a tribulação não é a ira. A tribulação é juízo. Ok? E quem recebeu o selo do Espírito Santo foi livre da ira, não foi livre do juízo. Exatamente. Pode passar por juízo, só não pode sofrer a ira. Aí, pastor, talvez amanhã a gente possa explicar para ele quando a ira de Deus vai vir sobre a terra, então, se a grande tribulação não é a ira. Exatamente.
Se a grande tribulação não é a ira, não queira ver a ira. Porque a ira de Deus vai ser derramada no final da grande tribulação. A ira de Deus vai ser derramada. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acabei de postar no meu Instagram, no feed do Instagram, um mapa, um diagrama, onde tem as 70 semanas de Daniel. Nós podíamos falar disso também na imersão, de forma bem profunda, né, pastor? Vamos falar. Sábado e domingo na imersão, vamos falar das 70 semanas de Daniel de forma bem profunda. Tem as 70 semanas de Daniel, tem os arrebatamentos, tem a vinda do Senhor, o rapto, você tem lá os vencedores, como filho varão, como primícia. Você tem, desde o início da era da igreja, o fim da era da lei, até o novo céu e a nova terra, nesse gráfico, ok? Talvez lá, se você ampliar, não vai dar para você, porque é muito pequenininho, muita coisa para caber num gráficozinho, num painelzinho. Mas lá, você pode também, você pode ir no meu Telegram. Se você tem um Telegram, você pesquisa aí Eduardo Reis, você vai achar o meu canal. Entra no meu canal e lá você tem o gráfico em PDF que você pode ampliar, colocar no telão da sua igreja, no telão da sua casa, aí, na televisão, no computador, e você pode ler tudo de forma detalhada. É um presente nosso para vocês. Agora entenda. Pastor, como que o senhor disponibiliza toda essa informação? Isso é ouro em pó. Porque o senhor sabe, pastor Ronaldo Borges, que durante o tempo passado, o senhor estudou como eu também. Quem sabia um pouquinho não queria compartilhar com a gente. De forma alguma. O senhor passou por isso também? Muito, 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 muito. Quem tinha um pouquinho a mais não queria compartilhar com a gente. Para quê? Para continuar tendo um pouquinho a mais e ser diferenciado. Porque ele não entendeu que parte dos requisitos para você ser levado como um vencedor é alimentar os santos. Nutrir os santos. Nós somos responsáveis, os crentes maduros, por nutrir a igreja, por nutrir o corpo de Cristo. Então, eu dou... Por que eu dou? Dois detalhes. Eu nunca vi um mestre formado sem livros. Desde a antiguidade, desde a época do papiro, se forma mestres usando livros. Concordo. Mas os livros não substituem os mestres, nem mesmo quando você é autodidata. Concordo. O mestre é o seu mentor teológico, é o seu mentor na palavra, é o seu mentor no estudo bíblico. Os livros não substituem os mestres. Eu sei que muita gente, pastor, tem medo. O senhor sempre me ouviu falar isso. Eu sempre digo, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Não precisa ter medo de compartilhar, porque quanto mais você dá, mais Deus te dá. Exatamente. Porque Deus está interessado em nutrir quem quer nutrir o corpo. Com certeza. Deus só dá semente para quem semeia. Deus só dá semente para quem semeia. Está interessado em nutrir quem quer nutrir o corpo. Pastor, se o senhor puder falar um pouquinho desse período entre o verso 6 e o verso 13 de Apocalipse 14, só para o pessoal entender que tem uma tribulação e no meio dessa tribulação será pregado um evangelho. O evangelho é eterno. Do evangelho de agora, que só pode ser pregado pelos homens, porque é o chamado evangelho da graça. Sim. E quais são os aspectos do evangelho da graça? Pelo menos dois. Arrependimento de pecado e fé em Cristo. Ou seja, Cristo. A confissão, crer. Exatamente. Então, arrependimento e crer. Já o evangelho que vai ser pregado no meio da tribulação é diferente, né, pastor? O evangelho eterno fala do temor de Deus, temor a Deus e a adoração somente a Deus, visto que o anticristo está exigindo adoração na terra. Então, ele quer que adorem a ele e a sua imagem, né? A ele e a sua imagem. E assim, um detalhe interessante do anticristo, lá em Tessalonicenses, é que o anticristo ele não se levanta só contra Deus ou contra o Senhor. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja,
o cara que adora lá o orixá também vai estar enrolado com o anticristo, porque ele vai acabar com as religiões pagãs, né, pastor? Com as religiões pagãs. Só A vai ficar adoração o culto exclusiva. a ele, só o culto a ele, né? Sim. E os que foram ocultos por Deus, né? O Exatamente. remanescente. Por isso que o anticristo, muito daquilo que o anticristo vai ser, foi tipificado na vida dos Césares, que exigiam adoração exclusiva como se eles fossem Deus. Que o senhor falou que não são apenas 8, né? São 12, né? São 12, né? Então, no meio da grande tribulação, será pregado o evangelho eterno. E esse evangelho eterno, diferente do evangelho da graça e diferente do evangelho do reino, não será pregado por homens. O evangelho eterno, ele vai ser pregado por um anjo. E o que é o evangelho eterno? O evangelho eterno, ele está ligado à adoração exclusiva a Deus e ao temor ao Senhor. Diferente do evangelho da graça, que está relacionado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ou seja, literalmente, o período da graça se fecha no rapto dos vencedores. Inicia-se um novo período. Qual é esse período? Grande tribulação. O que é isso? Juízo de Deus. Tá? Então, nesse novo período, um novo evangelho vai ser pregado, que é o evangelho eterno, pregado por um anjo. Agora, um anjo vai parar no meio do céu e pregar esse evangelho. Exatamente. Quer dizer, qualquer pessoa com o Espírito Santo já voltaria, se tivesse desviado, voltaria para Deus. Voltaria para Deus, exatamente. Mas nesse momento, é provável, isso aqui é uma pergunta, pastor, não é uma afirmação. É provável que a falsa videira, que lá em João 15, Jesus disse que ele é a videira. Sim. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, tem uma videira que é falsa. Que é falsa. Cujos frutos, as uvas, Jesus vai pisar. Pisar. Okay? Exatamente. Então, eu acho que nesse momento a falsa videira vai perder algum fruto. Mas é interessante também lembrar que a eternidade não entra neles, é eles que entram na eternidade, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque essas pessoas vão ser diferentes dos filhos. Essas pessoas eu não vou chamar isso de conversão, os que temerem e adorarem a Deus e socorrer os santos, serão chamados justos. Justos. E apesar de ser chamados justos, a regeneração completa que está em nós, do novo nascimento do Espírito, nessas pessoas, vai ser diferente. Eles vão entrar na eternidade. Em nós, a eternidade entrou. Meu Deus. A eternidade entrou em todo aquele que nasceu de novo. Essas pessoas que vão temer a Deus com a pregação do evangelho eterno do anjo que para no meio do céu, eles vão entrar na eternidade. Mas não vou falar disso aí só na imersão, porque não dá para falar disso aqui agora, porque tem pessoas de todos os níveis aí de entendimento. Vai dar problema.